Olá pessoal, a gente está aqui para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar com as notícias da semana, lembrem de se inscrever no nosso canal, ativar sininho e compartilhar esse vídeo para chegar em mais gente. Vamos lá! Então pessoal, dessa vez a gente selecionou aqui 3 notícias para comentar com vocês. E a primeira delas, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar aqui sobre a recente aprovação na Câmara dos Deputados do PL que autoriza a privatização dos Correios. Vocês devem, enfim, ter acompanhado, mas aqui eu queria dar um pitaco mais do ponto de vista econômico e comentar alguns dos absurdos que estão rolando aí no submundo das internets. A primeira coisa para a gente considerar é que os argumentos clássicos, né, aqueles que tiveram muito presente lá na privatização da década de 90 e que de certa forma também tiveram na privatização da Eletrobras e no projeto de venda das refinarias da Petrobras, eles não se apresentaram dessa vez. Até porque seria bastante cara de pau, porque o que normalmente justifica as privatizações, e justificou lá na década de 90, em primeiro lugar é a existência de monopólio, em segundo lugar um serviço mal prestado e em terceiro lugar empresas mal geridas pelo critério do lucro. Bom, diferentemente do mesmo exemplo aí da Petrobras que eu acabei de dar, ainda que ela não tenha monopólio legal sobre o refino de petróleo desde os anos 90, ela tem sim um monopólio de fato, porque é a Petrobras que opera quase todas as refinarias de petróleo no Brasil. Culpa dela? Não. Porque o mercado tá aí, tá aberto. É que é caro, né, construir uma refinaria de petróleo. Acho que ninguém deve querer fazer isso. Agora, nos Correios, isso não existe. Não tem monopólio nem legal, nem de fato para distribuir mercadoria, que é o que de fato importa para o capital privado, porque ele não deve estar muito interessado em mandar carga. Tem o Mercado Livre, que tem a sua própria transportadora. Você também pode contratar, por exemplo, a Log ou qualquer outra empresa de logística para fazer a sua entrega. No que o Correio, então, é monopolista? Em coisas que são consideradas serviços essenciais, tipo selo, correspondência, garantia que vai chegar uma conta de luz, por exemplo, na sua casa. E pela nossa legislação de direito econômico, esse tipo de atividade ele nem precisaria ter concorrência, porque aqui a gente está falando de um serviço que é de utilidade pública. Mas enfim, vamos supor que você seja um liberal raiz e acha que não pode ter monopólio de jeito nenhum, mesmo que se trate de um serviço de utilidade pública. E aí, querido, eu sinto te informar, mas o que a Câmara aprovou não foi a abertura do mercado de selo ou de correspondência para o Mercado Livre, para a Log ou para outras empresas distribuidoras de mercadoria. Na verdade, o que a Câmara fez foi a substituição da atividade monopolista, que hoje é do Estado, para uma atividade que vai continuar sendo monopolista, mas de uma empresa privada, que é a empresa que vai ganhar a concessão. E pasmem, não tem ano para terminar. E isso ainda está em aberto. Como a natureza de uma empresa privada é dar lucro, tá lá no projeto, bem escondidinho, 2 pontos que eu acho que merecem a nossa atenção e eu vou fazer referência aqui. O primeiro deles diz assim: possibilidade de haver um regime tarifário específico para cada uma das modalidades de serviço universal, acompanhado de tarifas geograficamente diferenciadas, com base no custo do serviço, na renda dos usuários e nos indicadores sociais. Veja só, provavelmente o cara lá do interior do Pará, por exemplo, vai pagar mais caro, afinal o custo do serviço lá provavelmente também é mais caro por questões relacionadas à logística. E o segundo ponto diz lá respeito à possibilidade de previsão de revisão tarifária anual se necessário. Será que vai ser necessário? Provavelmente. Ou seja, hoje a gente paga uma das menores tarifas do mundo para atividade postal, com essa possibilidade de ajustes anuais provavelmente vai ficar mais caro. Ah, mas aí o liberal vai dizer, mas tem uma agência reguladora que vai garantir que as cartas cheguem no lugar, mesmo numa população ribeirinha que só consegue ser acessada de barco.
Sim, assim como deveria, eu, por exemplo, no centro de São Paulo, deveria ter fibra ótica na minha internet pessoal. E pasmem, galera, eu tenho Speed. E sim, pago caro, e sim, é monopólio, porque aqui só passa Vivo na minha casa. Que coisa, né? E tem agência reguladora. Além disso, é bom lembrar que hoje os Correios, eles arcam com um custo de aproximadamente 6 milhões de reais para universalizar e internalizar esses serviços, garantindo então que eles cheguem a toda a população. Aliás, tem lugares que só os Correios chegam, inclusive até atendimento de banco. Em muitas cidades é feita por correspondente bancário que estão nas agências dos Correios. Além disso, também o argumento de que a empresa é mal gerida porque dá prejuízo é uma falácia, porque é uma empresa superavitária e, inclusive, ela distribui dividendos para a União, ou seja, para o Estado brasileiro. Hoje o Estado ele paga para os Correios para, por exemplo, mandar as provas do Enem para o Brasil todo, mas parte disso volta para o Estado em lucro. Agora, o que vai acontecer é que o Estado vai pagar para a empresa e vai voltar zero para ele. Pouco inteligente, né? Mas pelo menos o consumidor vai ter um serviço melhor, porque as empresas prestadoras desse serviço vão agora ter concorrência. E aí é bom lembrar, como eu falei, um pouco ali atrás, que não vai ter concorrência. Ah, mas as empresas privadas prestam melhores serviços. Olha lá quem são as campeãs de reclamação no Procon. Aí depois a gente pode conversar sobre qualidade do serviço de empresa privada. Por fim, tem um argumento que me incomoda profundamente e me dá vontade de rasgar a diploma, que está sendo muito veiculado aí no Twitter. Aí olhem essa mensagem aqui que veiculou durante esses dias. Bom, em primeiro lugar, Tabata, os Correios não é uma empresa dependente do Tesouro Nacional. Por isso, o financiamento dos Correios não sai do orçamento do Estado. Em segundo lugar, mesmo se o Estado resolvesse investir nos Correios através do Tesouro, o orçamento federal ele se divide em dois. Tem o orçamento para as despesas correntes, onde está lá saúde, educação, e o orçamento de capital, onde estariam os investimentos das estatais. O orçamento de capital, pela regra de ouro, ele pode ser feito por dívida e despesa corrente não. Então, mesmo se o Estado financiasse os Correios, esse valor não concorreria com saúde e com educação. Mas o mais ridículo disso tudo é essa comparação aqui que vocês estão vendo que o ministro das Comunicações fez, dizendo que os Correios eles lucraram 1,5 bi em 2020 e precisariam de investimento de 2,5 bi. Então, por isso, os Correios não poderiam continuar sendo uma empresa estatal. Gente, por essa lógica, uma empresa gigante como os Correios teria que financiar o seu investimento ou com o lucro retido ou com capital de giro. Nem o brechó da esquina da minha casa faz isso. As empresas financiam o investimento, ou seja, aquilo que não é despesa corrente, com crédito. Aliás, uma empresa que lucra 1,5 bi não teria absolutamente nenhum problema em conseguir crédito para financiar 2,5 bi. Além disso, tem uma coisa aí chamada BNDES que serve, pasmem, exatamente para isso. Por fim, essa suposição de que não existe esse elemento crédito, né? Isso é tipo a pré-história da economia. Até o Marx, vocês vão ver, quem está acompanhando o minicurso, lá no século XIX já falou sobre isso. Mas essa suposição, então, pressupõe, olha o absurdo, que alguma empresa privada que vai ganhar a licitação tem, sei lá, embaixo do colchão 2,5 bi, certo? Não! De onde a empresa privada vai tirar esse recurso para poder investir os 2,5 bi? Sim, do banco. Então, por que diabos os Correios também não fazem isso? Então, o problema aqui, definitivamente, não é técnico, é político. A pandemia fez acelerar muito as compras pela internet e, obviamente, quem controla as entregas detém uma parcela maior da mais-valia produzida que é distribuída pelo capital de comércio. Notícia número 2. A notícia é que os acionistas da Petrobras estão bem contentes, porque eles não só vão receber muito, né, vai ser em torno de
31 bilhões distribuídos, mas vão receber antecipado. Oba! E não para por aí, o gerente ficou maluco e disse que em 2022 a empresa vai consolidar uma nova fórmula de remuneração que vai fazer subir a média de dividendos distribuídos. E não para por aí. Além da desvalorização cambial, que ajudou muito na redução da dívida e também no aumento do preço internacional do petróleo, a Petrobras teve a cara de pau de dizer que parte expressiva desse lucro bastante intenso veio da margem de lucro justamente nos combustíveis, ou seja, veio do fato dela estar vendendo combustível caro, porque está operando uma política idiota de preço, o preço de paridade, de preço de importação. A gente tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui, é bom que vocês assistam. E, enfim, não tem muito a dizer sobre essa notícia não. Talvez tenha aqui um elemento síntese, que é enquanto a sociedade brasileira está amargando aí numa grave crise, né, a renda das pessoas já está baixa, né? As que têm renda, porque o desemprego está super elevado, tem mais um problema que empobrece ainda mais a população, que é causado em grande medida justamente pela mesma política que favorece os acionistas, que é a inflação pelo preço elevado dos combustíveis. Então, mesmo que os mais pobres não tenham carro, por exemplo, ou que eventualmente as tarifas de transporte público ainda não subiram, ou subiram pouco, ou vão subir, a gente sente o impacto do aumento do preço dos combustíveis nas outras coisas, ou seja, de forma indireta. Tipo as mercadorias que a gente compra, várias delas a gente nem sabe, mas tem petróleo na composição. E as que não têm, né, a totalidade quase das mercadorias, elas foram transportadas para poder chegar de onde elas foram fabricadas até o lugar onde elas foram vendidas. E o aumento do custo da gasolina ou o aumento do custo do diesel, ele vai ser repassado para o preço final, impactando na inflação e diminuindo ainda mais a nossa renda. Então a Petrobras, né, ao invés de amortecer esse impacto, levando em consideração o aumento da crise como decorrência da pandemia e reduzindo então a sua margem de lucro momentaneamente, ela está fazendo o contrário. Ela está a todo custo se desalavancando e praticando uma política de preço que só serve ou para os seus concorrentes poderem consolidar uma posição de mercado ou para os seus acionistas. E como fica claro nesse gráfico aqui, para encerrar, o Estado brasileiro ele hoje recebe menos de 50% dos dividendos que são distribuídos pela empresa, enquanto quase 40% são para acionistas que nem brasileiros são. Ou seja, uma riqueza criada aqui que ainda por cima vai para fora do país. Ou seja, estão roubando o nosso ouro igual os japoneses. Terceira e última notícia. A notícia é o seguinte: a Argentina, vejam que notícia boa só vem de outro país, mas a Argentina ela reconheceu o trabalho de cuidados como trabalho, embora não assalariado, e vai usar esse tempo de trabalho de cuidados para contar para a aposentadoria. Essa é uma discussão muito importante e quem está acompanhando o mini curso sobre valor, dinheiro e capital, que por sinal a aula 2 sai agora na semana que vem, vai entender um pouco melhor o que está por trás dessa notícia. Nas ciências econômicas, de forma geral, só é considerado trabalho aquilo que é feito na esfera do mercado, portanto, aquilo que é feito para troca, aquilo que tem circulação mercantil e, portanto, valor monetário. Ou seja, trabalho que produz ou mercadoria ou serviço que é trocado por dinheiro. Esse é o que a gente conhece como trabalho de produção social. Acontece que essa forma de identificar a dinâmica de uma economia negligencia que para ter trabalho de produção social é necessário ter havido necessariamente um trabalho de reprodução social. Ou seja, existe um trabalho aqui, que é o trabalho reprodutivo. É o trabalho de cuidar, de passar, de lavar, de fazer comida, criar os filhos, limpar a casa,
que além de ser naturalmente, pela divisão sexual do trabalho, creditado às mulheres, é também invisibilizado do ponto de vista econômico. Só que embora esse trabalho não gere renda, ele gera riqueza, né? Ele tem valor porque ele produz e reproduz a principal mercadoria do sistema capitalista, que é a força de trabalho. Vocês vão ver na aula que vem, mas já adiantando, a força de trabalho, assim como qualquer outra mercadoria, ela tem, portanto, seu valor ditado pelo tempo socialmente necessário para a sua produção, aqui no caso para a sua reprodução, que é o tempo que ele leva para reproduzir, que o trabalhador leva para reproduzir a sua própria existência, ou sei lá, recarregar as energias para ir trabalhar no outro dia e poder ser novamente explorado. Acontece que uma parte disso é feita de graça, ou seja, nesse tempo socialmente necessário de reprodução, que dá o valor da força de trabalho, não são contabilizadas para formar ali o montante salarial, que é o quanto vale a mercadoria força de trabalho, as horas de cuidado, né? A comida, o tempo para preparar a comida que essa pessoa come, a casa dela que tem que ser limpa, os filhos que tem que ser cuidado. Ou seja, o trabalho doméstico, gratuito e invisibilizado, ele ajuda não só a oprimir as mulheres na vida privada, mas a aumentar a exploração do trabalho a nível geral, na medida em que, se essas mulheres fazem isso de forma gratuita, esse custo ele não precisa ser arcado nem pelo Estado, nem pelas empresas na formação do salário. Então, os salários pagos aos homens e às mulheres que estão no mercado de trabalho, ele pode ser menor, porque essa parte não é contabilizada no salário. Logo, a mais-valia apropriada pelo capitalista é maior. A solução seria então pagar as mulheres? Acho que não, porque nem tudo, né, na sociedade precisa ser pago, mas precisa ser visibilizado, né? O Estado precisa encontrar formas como essa do Estado argentino de reparar esse sobretrabalho, por exemplo, contando para a Previdência Social ou identificando nas estatísticas e nas contas nacionais, ou o Estado e as empresas precisariam também arcar com parte dessa reprodução social, por exemplo, creches comunitárias, restaurantes públicos, outras coisas do tipo, mas mais que isso, né, o principal, criar condições, né, da gente construir uma sociedade que homens e mulheres repartam igualmente as tarefas reprodutivas, que aí a gente não precisaria desse tipo de política para aliviar o trabalho reprodutivo na medida em que ele não recairia automaticamente e naturalmente sobre as mulheres. É isso, pessoal, nos vemos no próximo giro.